eu vou cometer um exagero Nelson Rodriguiano aqui, mas eu acho que depois de Nelson Rodrigues, o dilúvio. Ninguém deveria escrever sobre futebol no Brasil, porque ninguém até hoje conseguiu nem chegar perto da qualidade literária do texto de Nelson Rodrigues. O texto dele era sempre exagerado, ele abusava dos adjetivos, das figuras de linguagem, das frases feitas, sempre tentando dar transmitir uma emoção, né, uma paixão pelo futebol. Há uma poesia nas crônicas do Nelson que tem a ver com uma certa nostalgia do subúrbio. Né? A gente está aqui na antiga aldeia campista, que era onde ele passou a infância, e ele carrega, na sua obra toda de teatro, essa ideia do subúrbio e carrega também para as crônicas. Nelson Rodrigues é eterno. Eu disse uma vez para mim, uma frase que ele já repetiu: Nelsinho, eu sou um autor que não trapaceia. Eu nunca falsifiquei o homem, por isso a minha obra persiste e será sempre atual. Assim é no futebol. Ele leu a alma do brasileiro através do futebol. Então ele via no jogador de futebol muito além de um corpo dentro de uma camisa. O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável, a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignário e piolhento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônias. Já lhe perguntaram quem é o maior meia do mundo. Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas: eu. Insistiram: qual é o maior ponta do mundo? E Pelé: eu. Em qualquer outro, esse desplante faria rir ou sorrir. Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção que ninguém reage e todos passam a admitir que ele seja realmente o maior de todas as posições. Era um escritor que transformou o futebol numa batalha melodramática em que o componente épico era muito acentuado. Então, o futebol era sempre um campo de lutas em que os bravos se contrapunham aos covardes, em que os heróis consortes se contrapunham aos pobres diabos desassistidos pelo que ele chamava de leiteria metafísica, que era a sorte, né? Ele dizia sempre que para que haja um bom futebol é preciso que se entenda as vitórias imerecidas, porque as vitórias imerecidas são um sopro do eterno no futebol, e é preciso que haja garra. Ele via o que tinha por dentro do jogador, ele dizia o que o torcedor queria dizer. Ele sentia o que o torcedor sentia vendo seu time jogar. Essa banalidade de se preocupar com o placar, o nome do jogador que fez o gol, há quantos minutos, isso fica para nós, os idiotas da objetividade, como ele dizia. Os idiotas da objetividade e os cretinos fundamentais, ele dizia para aqueles exatamente que só viam aquele jogo que estava se passando na frente dos assistentes, na frente do torcedor. Mas ele procurava enxergar além. E além, o que significava? Significava você remontar as características culturais da sociedade onde o futebol era jogado. O que interessava a ele era o futebol como drama, como comédia, como tragédia. E por isso que ele diz, tem uma frase genial, que ele fala que a mais reles pelada é de uma complexidade shakespeariana. Eu não vejo o Nelson Rodrigues como um cronista esportivo. Eu sim, um cronista esportivo. O Nelson era muito mais do que isso, tá entendendo? O Nelson era uma pessoa realmente genial, né? Então o Nelson, ele não escrevia sobre o esporte. O que ele fazia? O Nelson arrancava do jogo que ele via, ele retirava do jogo que ele via, um personagem, ou um gesto, um acontecimento, para falar sobre a vida. Isso é que é o Nelson Rodrigues. Ou melhor, a vida como ela é. O Nelson Rodrigues fazia a vida como ela é,
relacionada com o futebol. O Nelson vive a tragédia de 50, né, do Maracanaço. Então, quer dizer, ele pegou um período muito rico, né, para um cronista. Que é essa tragédia de 50, o país vinha num crescendo e, de repente, quando é a concretização dessa ideia de modernidade, né, perde para o Uruguai com um estádio com mais de 200 mil pessoas e tudo. Então, essa é uma tragédia, ele disse, né? O Obdúlio Varela, que era o capitão do Uruguai, que era o raçudo, que batia, que comandava o time, ele disse: Obdúlio nos tratou a chutes e pontapés. Quando nós perdemos a Copa de 50, em pleno Maracanã, em que tínhamos o melhor escrete, como se falava na época, e que perdemos, bastava um empate na final para o Uruguai e perdemos de 2-1, baixou aquele sentimento de depressão coletiva na alma brasileira, em conjunto, e que as pessoas começaram a dizer: perdemos porque somos inferiores, e somos inferiores porque somos mestiços. Na hora de um pênalti, na hora de uma decisão, na hora de definir um campeonato, nós trememos, a nossa alma escrava fala mais alto. Aí o Nelson Rodrigues, de uma forma genial, ele cunhou, elaborou uma frase e falou: isso é um complexo de vira-latas. Ele desenvolve essa ideia, esse conceito, nas crônicas anteriores à Copa de 58, né? Então, o que acontece? Nelson, ele analisa a grande tragédia de 50, que ele define também como a nossa Hiroshima, né? Ele diz que todo o país, todo povo tem a sua grande tragédia, né? Ou a sua tragédia fundadora. No caso do brasileiro, 50 teria sido a nossa Hiroshima. Eu me lembro de ter visto uma declaração genial do Nelson Rodrigues, ele dizendo que um técnico tinha pedido que o Brasil tivesse um pouco de humildade na hora de enfrentar os adversários. Ele falou que não se pode pedir humildade a um pau de arara, que era a comercial brasileira. Quem deve ter humildade é o rei, o sultão, o imperador. Um cara que fica lambendo rapadura na beira da estrada não pode ser humilde, ele tem que ter uma ambição de grandeza, né? O brasileiro precisaria acreditar no seu potencial, né? Ao invés de ficar admirando os defeitos dos outros, né? Olhar para aquilo que era próprio nosso e que tinha valor também, né? O brasileiro já não se considerava o melhor nem de cuspe à distância. E o Screte vem e dá um banho de bola, um show de futebol, um baile imortal na Suécia. Como se isso não bastasse, ainda se permite o luxo de vencer de goleada a última peleja. Foi uma lavagem total. Outra característica da jornada: o brasileiro sempre se achou um cafajeste irremediável e invejava o inglês. Hoje, com a nossa impecabilíssima linha disciplinar no Mundial, verificamos o seguinte: o verdadeiro inglês, o único inglês, é o brasileiro. Ele olhava a objetividade dos fatos, mas sem perder de vista a questão do imaginário e a questão das características de longa duração da sociedade brasileira. Que características são essas, meu Deus? As características musicais, as características de dança, a influência da cultura negra, a influência da cultura nordestina. Nelson era um nordestino. Ele não fazia por menos, ele queria sempre ver a coisa no mais profundo. E ele procura isso no futebol e procura isso na vida através do teatro dele. A construção de personagens, os vários planos que ele trabalha no teatro, como por exemplo no Vestido de Noiva, que é uma peça de 1943 e que revolucionou o teatro moderno brasileiro. Nós podemos dizer que as crônicas do Nelson também ajudaram e muito a revolucionar a crônica esportiva brasileira e mais, a crônica brasileira como um todo. Tive uma chance inteiramente casual, mas que eu me lembro até hoje, já faz 30 e tantos anos, de acompanhar um jogo da seleção brasileira pela televisão ao lado do Nelson Rodrigues. Incrivelmente, ele se virou para mim e perguntou: quem é o... Isso é incrível. Ele virou para mim e perguntou: quem é o nosso adversário hoje? Ele não sabia nem com quem o Brasil estava jogando. Aí no dia seguinte eu tive a curiosidade de comprar o jornal, né? O Globo. Ele escreveu: vejam vocês como o futebol é estranho, às vezes maligno e feroz.
Não quero ter fantasias esplêndidas. O jogo Brasil e Peru ontem no Mário Filho não assustou a gente. Diz o nosso João Saldanha, o Brasil fez seu jogo, o jogo brasileiro. Vocês entendem? Não há mistério, o brasileiro é assim. Quando um de nós esquece da própria identidade, ganha de qualquer um. Outra coisa formidável, ele muda de assunto. Na semana passada, um craque nosso veio me dizer, Nelson, é preciso que você não se esqueça. Ao cretino fundamental, nem água. O jogo foi lindo. Ele era uma pessoa muito peculiar, mas muito única. Ninguém escreve feito o Nelson Rodrigues. Ninguém pode escrever igual ao Nelson Rodrigues, como não se pode escrever igual ao Guimarães Rosa. O Nelson percebia essa vocação do futebol na criação de identidades, né? Então, tanto de identidades clubísticas, quanto de identidade nacional mesmo, né? Então, quando você observa as crônicas que ele escreve, especialmente durante as Copas do Mundo ou nos períodos preparatórios, né, esse sentimento de nação, ele está muito aflorado no Nelson, né? E eu acredito que ele chega ao longo, né, dos anos e ao longo das crônicas, ele chega até a pensar num projeto de nação, né? Até hoje, quando você vê um texto, vê que isso vai durar séculos, né? Como tudo com o Nelson Rodrigues era a eternidade, a posteridade, séculos, eu acho que vai durar séculos. Esse brilho do Nelson Rodrigues, a inteligência e essa visão do Brasil, né, que ele tinha, que no fundo, se você pensar direito, era uma visão épica até, né? Que a gente precisa ter. O Brasil não pode se apequenar, né? Eu acho que ele já anteviu isso. Numa época em que todo mundo tinha um complexo de vira-latas, como ele dizia, o Nelson Rodrigues já antevia essa grandeza brasileira que um dia, quem sabe, há de se realizar, né? Apenas 24 horas nos separam da finalíssima. Quem jogará por nós é o melhor scratch da Copa. Enquanto os outros dão botinadas, o brasileiro faz a arte que os entendidos negam e renegam. Vocês devem ter visto ontem o tape de Inglaterra e Alemanha. O campo era varrido por correrias irracionais. Vale tudo, do gogó para cima. 22 homens, e mais o juiz, e mais os bandeirinhas, e aquela fauna triste de patadas. Que falso futebol, que anti-futebol. Amanhã sim, amanhã o mais belo futebol do mundo jogará contra a Itália. E quando acabar o jogo, vocês verão subir o nome do Brasil como um formidável berro em flor. A última crônica dele, que foi uma crônica muito sofrida, muito sentida, que foi em 1980, quando o Fluminense foi campeão. Ele estava proibido de ir ao jogo, de ouvir jogo, estava proibido de tudo, estava sob efeito de remédio. Ele não podia escrever, foi para a máquina, mas a força dele, cara, para escrever, velho, você não pode escrever, posso, o Fluminense foi campeão, não posso deixar de escrever. Foi uma coisa de louco, cara, muito emocionante, muito emocionante. Jornalista do início ao fim.